Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos no dia glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a liturgia do 19º domingo do tempo comum. Também celebramos hoje o Dia dos Pais. Parabéns a cada pai e a todos aqueles que fizeram as vezes de pai, assumiram esta função, foram presentes como pais, seja de sangue ou espirituais, na vida de tantas pessoas. Que continuem sempre fiéis à única e verdadeira paternidade que é aquela divina, como vemos o amor de Deus no Evangelho de hoje, o amor deste Pai dos céus, e que também possam se inspirar em São José para cuidar de cada uma de vossas famílias. Entremos nas leituras. A primeira leitura é do livro de Sabedoria e nos diz: a noite da libertação fora predita a nossos pais, para que, sabendo a que juramento tinham dado crédito, se conservassem intrépidos. Ela foi esperada por teu povo como salvação para os justos e como perdição para os inimigos. O que temos aqui? Ao longo da liturgia hoje, vemos duas virtudes teologais, a fé e a esperança, sem prescindir da caridade, porque a caridade também vai aparecer em especial no Evangelho. Tendo em conta isso, este primeiro texto nos mostra coisa que muitas vezes não estamos atentos ou não sabemos, justamente aquilo que o Senhor realizara no capítulo 15 de Gênesis. Fora predito esta noite de libertação. Quando? Quando o Senhor disse a Abraão que passaria por aquela terra, seu povo desceria ao Egito, seria escravo e seria liberto. Então foi predita. Estamos vendo que os pais aqui, no caso Abraão e seus descendentes, pela fé já tinham dado crédito e esperavam, como segue adiante dizendo: esperada por teu povo. Ela foi qual? A libertação foi esperada pelo teu povo. Então, por mais que tudo tenha acontecido da forma que aconteceu, não se perdeu a esperança. A fé iluminou a vida. E a esperança e a fé, caminhando juntas, levaram este povo a viver a verdadeira experiência da realização da obra de Deus em suas vidas. E nós vamos entender melhor o que é a fé na segunda leitura. Mas temos vivido de fé? Temos tido a esperança daquilo que o Senhor nos prometeu, em especial a vida verdadeira, a vida eterna? Sigamos. Com efeito, aquilo com que puniste nossos adversários serviu também para glorificar-nos, chamando-nos a ti. Os piedosos filhos dos bons ofereceram sacrifícios secretamente, e de comum acordo fizeram este pacto divino, que os santos participariam solidariamente dos mesmos bens e dos mesmos perigos, isto enquanto entoavam antecipadamente os cânticos de seus pais.
que percebemos? O texto, como vimos, recorda a libertação do povo no Egito. E nos falou que os antepassados previram as maravilhas que viriam, porque o Senhor havia prometido. E o que percebemos deste mesmo povo? Que eles vivem da palavra, confiantes na palavra e na promessa do Senhor. Eles esperam, como entendemos. Isto é o que? Vigiam. Vigiam a salvação que virá, a libertação, esta noite de libertação que virá. E viverão juntos porque ofereceram os mesmos sacrifícios a Deus. Secretamente, por quê? Porque os egípcios não sabiam a questão, por exemplo, de marcarem os umbrais da porta com o sangue. Então, de forma secreta aos olhos humanos, ofereceram sacrifícios naquela noite de libertação. E, com isso, estavam, então, de que forma vivendo? Por que é importante isso que estou dizendo agora? Porque conecta com o Evangelho. Eles eram despertos, estavam acordados, prontos, como encerra a primeira leitura nos dizendo, sempre prontos e louvando ao Senhor. Por aquilo que se aproximava, por aquilo que lhes esperava, pela graça que estava para acontecer. E nós, assim vivemos. Vivemos despertos, prontos, atentos, louvando ao Senhor? Ou esquecemos destes momentos de louvar, não somente com os lábios, mas com a vida, de confiar nele? Vemos que aqueles que são seus amigos, os justos, os santos, e aqui se refere os judeus, serão salvos, porém serão punidos os inimigos, e aqui se fala dos egípcios. E ao final, ao falar dos santos, participariam dos mesmos bens e mesmos perigos. Quais bens? Os bens espirituais, não só o povo de Israel, mas agora o povo que vive da fé em Cristo. Nós participamos dos mesmos bens espirituais e devemos de viver em solidariedade, sobretudo na fé, sobretudo na salvação. E assim temos buscado viver. Compartilhamos os bens espirituais entre nós? Ou nos esquecemos? Passemos brevemente pelo Salmo 32, 33, que diz como refrão: Feliz o povo que escolheu o Senhor que o Senhor escolheu por sua herança, aliás. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. O Senhor nos escolheu por sua herança. Mas nós vivemos como este grande tesouro dele, como aqueles que querem ser amados pelo seu pai, pela sua mãe, e assim lhes são fiéis, lhes são dóceis, sabendo que tudo aquilo que ensinam, que fazem, é o melhor, e segue o salmo. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem. Sobre quem? Sobre quem pratica aquilo que ele ensina, por amor, não por medo. E que confiam, fé, esperando, esperança em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Confiamos esperando, temos fé e esperança no amor de Deus por nós, e por isso nos deixamos transformar e o amamos cada vez mais, de forma plena e total entrega de nossas vidas a Ele. Escutemos o Evangelho de São Lucas. Continuamos no capítulo 12, vamos ler a forma longa, porque hoje também tem a forma curta. Tenhamos sempre em mente uma coisa: nunca tenhamos pressa de escutar a palavra de Deus. Porque que amor é esse que não queremos escutar a pessoa que dizemos amar? Então, escolhamos sempre o texto completo que a liturgia nos propõe. Primeira coisa que devemos de ter em mente sobre o Evangelho de hoje: estamos em continuidade
com o evangelho da semana passada, onde o Senhor falou a parábola daquele agricultor rico, acumulador, vimos o perigo que causa a ambição, tanta fadiga na ambição, guardar, proteger meus bens, e eu vou aproveitar tanta fadiga para nada. E entre o evangelho da semana passada e o que escutamos hoje, há uma frase conhecida nossa. Mas todo esse capítulo 12 nos está falando também sobre os fins dos tempos. Uma pergunta feita a Jesus e que Jesus quer explicar como se dá o fim dos tempos e o que devemos de fazer na nossa vida. E, entre um texto e outro, o Senhor falou justamente a frase conhecida: buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Então, o reino de Deus. Isso quer dizer o quê? A soberania, o governo de Deus em nossas vidas deve de ser a primeira coisa a ser buscada. O resto vem depois. E realmente estamos buscando a soberania de Deus em nossas vidas em primeiro lugar. E depois as demais coisas? Ou estamos deixando por último que o Senhor governe a nossa vida, seja soberano em nós? E hoje o Senhor nos mostra como devemos gestir de modo e de que modo devemos fazer isso, de modo inteligente e sábio, aquilo que possuímos. E como inicia o texto? Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Então vemos, não tenhais medo. Recordemos, aparece 366 vezes na Bíblia. Uma vez para cada dia do ano e ainda uma extra para o ano bissexto. Dizendo a cada dia que devemos de confiar em Deus. E revela, mais uma vez, recordemos, uma missão, nos dá força. E diz Jesus, pequenino rebanho. Por que pequenino rebanho? Jesus está dizendo que não devemos ter medo da proposta que ele vai fazer adiante. Aqueles poucos que o conhecem. E esses poucos é aqueles que realmente seguem o Senhor, estão junto com Ele. Não é todo mundo. Basta olharmos ao nosso redor quantas pessoas não querem ser do rebanho de Deus. E na ótica de Jesus, os cristãos são o rebanho que o reconhecem como bom pastor. Assim, nós devemos de reconhecer realmente, nós reconhecemos Jesus como este pastor bom. Diz ainda, foi do agrado, agrado aqui, o que significa agrado? Que Deus se alegra como Pai em nos abençoar. Cada palavra aqui é importante, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Então, agrada em nos abençoar, se alegra o Pai com isso. E como rebanho, nós devemos de nos preparar para este encontro com Ele. E quanto nós temos nos preparado como ovelhas para o encontro com o pastor que vem ao nosso encontro, vem nos buscar. Em toda a liturgia, hoje, ressalto uma vez mais, o Senhor nos chama à a vigilância total em nossas vidas. E ainda fala pequenino rebanho, porque não importa se somos poucos. Importa que sejamos convencidos, convincentes e coerentes com aquilo que o Senhor nos diz. E ainda devemos de ter em conta que não é a questão de sermos poucos que importa, a questão da quantidade.
mas a potência em nós, que é o amor do Pai, que está em nós, ao nosso lado, nos conduzindo. Se realmente nós nos deixamos conduzir. E ainda recordemos, somos pequeninos, poucos, mas é como só o sal. O sal, se colocamos em grande quantidade, estraga a comida. Agora, se colocamos em pequena quantidade, na dose certa, ele dá o sabor. E realmente, assim vivemos, como um pequeno rebanho. Dar, Pai, dar. E Jesus usa a expressão que aqui não é traduzida, do vosso Pai dar. O que é o dar? Ele dá, ele é gratuito, ele não cobra, ele não faz barganha, ele não faz troca, ele dá gratuitamente. O que? A vós o reino. Mais uma vez, o que é o reino? É a sua soberania em exercício dentro de nossas vidas. É isso que o Pai nos dá. Se nós permitimos, se nós nos colocamos em doce obediência, se nós realmente nos colocamos como ovelhas de Cristo. E o que temos feito? Verdadeiramente é isso? Continua Jesus. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aqui Jesus está mostrando como conquistar a riqueza que dissemos semana passada que Jesus ia ensinar neste domingo. Ele nos ensina qual riqueza devemos de conquistar, devemos de fazer. Recordemos uma coisa, o mundo ainda hoje tem a equação riqueza igual a felicidade, o que é uma mentira. Quantas pessoas são ricas e infelizes? Recordemos aquilo que Jesus disse ainda há pouco. A nossa força está não no número, mas no estarmos com Deus. Assim também não está na riqueza, no montante que tenhamos de coisas materiais e capacidades, mas sim no estarmos com o Senhor. E Jesus, o que nos propõe? Propõe um investimento dos bens que nós temos em mãos. Isto inclui, como meditamos semana passada, até mesmo as nossas capacidades. Nós devemos de colocar de modo inteligente à disposição dos irmãos os bens que Deus nos deu. É isso que o Senhor nos pede. Nós temos realmente colocado à disposição para que chegue aos destinatários todos os bens que o Senhor nos dá. Devemos de ver que o Senhor está pedindo então para nós o quê? No desapego. Nós devemos de desapegar-nos das coisas materiais. Não é as coisas materiais que devem de ser importantes para nós. Se e Jesus, Deus deve de ser o bem mais precioso da nossa vida. E se Ele é o bem mais precioso da nossa vida, a nossa vida deve de ser orientada para Ele. Deve de ser uma imitação da sua vida. E realmente, assim, nós temos feito. Ainda, Jesus o que está dizendo é que nós devemos de dar o que é possível, sabendo que aquilo que temos não é nosso. Como meditamos semana passada, o Senhor nos deu, o Senhor nos concedeu tais coisas, mas nós não levaremos nada desta terra. E por isso devemos de saber, utilizando tudo aquilo que o Senhor nos dá, dar com amor, doar-nos com amor, inteiramente, até mesmo dos bens que dispomos, sabendo que devemos de realizar esse gesto de amor aos demais. É o que, ao falar de esmola, não é simplesmente dar R$ 2,50 a uma pessoa,
No grego, esmola é misericórdia, é um gesto de bondade, é dispor daquilo que tenho para aquele que necessita. De tudo que tenho para aquele que necessita de mim e daquilo que tenho. E ainda, Jesus, vamos repetir a frase, porque onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. O que Jesus quer dizer aqui? Coração. Não é a sede dos sentimentos, é a pessoa por inteiro. Então, Jesus está nos dizendo que nós devemos de nos desapegar das coisas e nos apegarmos a Ele, e somente a Ele, como centro. Devemos de ser desapegados, despreocupados de tudo que temos, porque o Pai está cuidando de nós. Isso não quer dizer que não devemos de trabalhar e fazer o que é necessário ser feito. Mas não devemos de ter ansiedade, nervoso, brigas por causa de tudo isso. Se estamos fazendo a nossa parte, Deus também fará dele, se temos uma vida de entrega e busca de Deus. Mas o grande tesouro deve de ser Cristo. A nossa vida deve de estar em Cristo e não nas coisas. Como semana passada meditamos, o nosso coração, ou seja, o nosso ser, a nossa pessoa está centrada no quê? No dinheiro, nos prazeres, nas outras pessoas, nos reconhecimentos e assim por diante. Coloque diante de si, se questione sinceramente, sem ocultar a verdade. Onde está a minha pessoa? No outro ou em Deus? Nas coisas ou em Deus? Sigamos o texto. Que vossos fins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que chegar e bater. O que quer dizer rins cingidos e lâmpadas acesas? Os rins devemos de compreender no sentido que naquele tempo, tanto homens como mulheres usavam túnicas para o dia a dia, e as túnicas eram compridas. Então, cingir os rins era amarrar para que a túnica ficasse mais curta e se pudesse caminhar e trabalhar com mais tranquilidade, sem pisar, sem cair. Então, Jesus o que fez? Pede para nós estarmos de rins cingidos. Jesus confia então a sua casa, a sua missão aos seus discípulos. A casa aqui é composta somente de servos, como vemos adiante. E o amarrar a cintura é estarmos dispostos ao serviço. Se vê nas vestes e na lâmpada acesa, as duas coisas. Recordemos, Jesus, erguendo-se da ceia, amarra o gremial na cintura, lava os pés dos discípulos, que vai aparecer ainda no texto de hoje, no relato quando ele voltar, o Senhor voltar. Então o Senhor está dizendo que devemos estar disponíveis ao trabalho. E assim temos vivido. Com os rins cingidos que também recordam o livro do Êxodo, a Páscoa, onde o povo durante a noite tem que sair do Egito às pressas para servir ao Senhor na montanha onde o Senhor diria que iria estar. E assim temos vivido realmente neste êxodo, neste caminho. Isto simboliza para nós o quê? Caminho e serviço, as duas coisas. Nós temos vivido desta forma, servindo a Deus, servindo aos irmãos, e temos ainda caminhado, feito o caminho necessário para chegarmos ao reino dos céus? Ainda tenhamos em conta o que o Senhor continua nos dizendo com isso, que amarrar a cintura é o quê? É não deixar se dominar pelos instintos e pelas paixões. É isso que não pode acontecer conosco. Devemos estar dispostos
disponíveis a servir, a caminhar, e não estar amarrados e dispostos a viver dos instintos humanos e das paixões carnais, dominados por elas. E temos lutado contra os instintos e as paixões humanas? Voltemos ao versículo 36. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se e fazê-lo sentar-se à mesa, e passando o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então, o que temos aqui? Aquela luz que dizíamos, a lâmpada acesa, e vamos voltar ao texto, é a fé que deve de nos iluminar. Nós estamos no escuro. A vida é como se nós, recordemos, a luz da fé nos ilumina. Nós enxergamos no escuro pela luz da fé. E nesta vida, de certo modo, estamos caminhando no escuro. Por quê? Porque se Deus é a verdadeira luz que ilumina completamente a nosso ser, a nossa existência, a sabedoria, a inteligência, então aqui nós caminhamos pela luz da fé. Estamos caminhando, entre aspas, na escuridão, porque ainda não temos a luz do dia pleno, que será a glória eterna, a glória que esperamos. Esta lâmpada acesa é justamente esta luz da fé que ainda nos ilumina e nos conduz nesta terra para chegarmos à eternidade. E tenhamos em conta agora o restante do texto que apenas ouvimos. Devemos de ser como servos esperando o Senhor, que chega da festa de um casamento. Qual casamento? Casamento eterno, com a ressurreição do Senhor. O Senhor que morre e entra na glória, está nesta festa de casamento e volta para nos buscar, para nos levar à festa da ressurreição. Jesus nos confiou a sua casa, Deus nos confiou a sua casa. Qual é a casa? É o mundo onde nós vivemos. E nós não devemos de nos portar como nós queremos, mas recordar aquilo que Deus havia dito a Adão. Não é aqui a questão somente, compreendamos muito bem, de cuidar da criação, cuidar do mundo. Não. É vivermos conforme a vontade de Deus. Cuidai da terra, submetei-a, disse Deus para Adão. Então, cuidar daquilo que Deus criou, com disposição, escutando a sua santa vontade e vivendo a nossa vida também segundo a sua vontade. Então, esta é a casa que o Senhor nos dá. É o mundo, enquanto o nosso caminho em preparação rumo à eternidade. Nós não podemos viver de qualquer jeito. E o Senhor diz aqui de bater na porta. Ele não vem uma única vez. Se trata aqui da última vinda? Também. Mas o Senhor vem muitas vezes bater a nossa porta ao longo da nossa vida. E nós devemos de estar sempre prontos para este encontro com Ele. Em especial para o encontro último rumo à eternidade, quando chegar o momento da morte, que chegará a todos nós. Ainda tenhamos outras observações a ser feitas com aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Nós devemos de esperar a obra de Deus. O Senhor nos pede isso, que esperemos a sua obra. As portas, por que o Senhor bate e não entra, não arromba? Porque as portas naquele tempo se fechavam pelo lado de dentro. E assim, os servos, cada um de nós, devemos de estar então preparados
o tempo todo o esperando, vivendo uma vida de um servo que está à disposição do seu Senhor. Recordemos aqui, o servo vive para o Senhor. Por isso sempre o espera, porque a sua vida está na importância do servir ao Senhor. São poucos estes servos, como escutamos ao início do Evangelho, mas são chamados a uma grande responsabilidade. Ao cuidar da casa do Senhor, vivendo como se o Senhor estivesse ali e tudo o que ele pede, e tudo o que ele ensina, e tudo o que ele exige. E vemos que o Senhor aqui nos dá duas bem-aventuranças: felizes, bem-aventurados, ou seja, alegres, felizes, bem-aventurados os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Então, o que a bem-aventurança diz? Quais são as bem-aventuranças? Porque são duas. Não aparece duas vezes a palavra felizes. Mas felizes os servos. Primeira coisa, seremos felizes se somos servos e não patrões. Não nos consideramos superiores, mas sempre disponíveis a fazer a vontade do Senhor, e não aqueles que mandam no lugar do Senhor. E a segunda felicidade, encontrar despertos, acordados, quando chegar. Por quê? Aqui devemos de ter em conta algo. Devemos de estar despertos, para isso é necessário uma luz acesa. Na escuridão ninguém aparece desperto. Verdade? Se estamos no escuro e temos a naturalidade do sono, não temos nenhum problema ou distúrbio para dormir, então, se é à noite, nós caímos no sono. Agora, se tem uma lâmpada acesa, a maior parte de nós temos dificuldade, por conta da luz, de dormir. Então, o Senhor aqui está indicando o quê? Que esta luz, como escutamos ainda há pouco, a lâmpada deve de estar acesa. E a lâmpada nos recorda o texto do Antigo Testamento, onde nos diz o quê? Que na tenda onde Moisés conversava com o Senhor, havia sempre uma lâmpada acesa. E a lâmpada simbolizava, naquele então, a oração. O Senhor está dizendo que seremos felizes se somos servos, estamos despertos com a luz, a lâmpada acesa, que é vivendo na oração, esperando o Senhor. É nessa espera do Senhor que devemos de estar. E realmente, o quanto temos vigiado, o quanto temos rezado. E a vigilância aqui também quer dizer não só a oração, mas também os sacramentos. O quanto temos vivido e dado importância a estas coisas que nos deixam despertos para estarmos no encontro com o Senhor? Ou não temos tido tempo para oração, não encontramos tempo para isso em nós? Em um primeiro momento, no versículo 39, uma parábola, são três. Uma parábola é só o versículo 39. Fala do ladrão, que se soubesse a hora que o ladrão chegaria, não deixaria arrombar sua casa. Depois ele se compara a um ladrão. Quem é o ladrão? O demônio. O demônio que vem roubar a casa de Deus. E nós que somos servos, podemos nos deixar facilmente iludir pelo ladrão. Porque o ladrão vai arrombar a porta, ou ainda pode nos enganar com aquilo que fale através da porta, se nós lhe prestamos ouvidos. E podemos nos tornar, depois, como vemos na última parábola, os servos, os empregados infiéis, se escutamos o ladrão. Nós temos vigiado na oração para que o ladrão não nos roube. O ladrão não tem o que fazer se não temos nada. E aqui voltamos ao início do evangelho de hoje. O desapego às coisas. O doar, o dar as nossas coisas. Até mesmo o nosso ser, aqueles que necessitam de nós. O que um ladrão vai fazer conosco se nós não temos nada? Se tudo é de Deus? Se vivemos na graça de Deus? Por isso, devemos de fazer os bens
todos eles, inclusive o nosso ser, chegar aos seus destinatários. E depois Jesus se compara com este ladrão. Por quê? Vós também estáis preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Ele está nos indicando, mas não é como ladrão, porque ele vem para nos salvar. Salvar os nossos bens. Põe seguro em Deus, que os transforma em amor. Quais bens? O doar a nossa vida como ele fez. O amar como ele amou. O realizar as obras que ele realiza. O buscar a Deus com intensidade como devemos e o ser servo como ele nos chama. E realmente, o Senhor pode recolher os nossos bens e colocar diante do Pai para que os transforme em amor, e ali nada nos será tirado, nada nos será roubado, nem a traça vai roer? E continuemos então o Evangelho. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Segunda parábola. Feliz o empregado que o patrão ao chegar encontrar agindo assim. Feliz, bem-aventurado, escutamos mais uma vez. Bem-aventurado o servo que o Senhor encontrar fazendo assim. Então, recordemos, os servos e os convidados estão no banquete. Quem nós somos? Os servos ou queremos ser somente os convidados? Quem deve vigiar mais são aqueles que são os guias da comunidade, é isso que Jesus está dizendo. Porque devem ser modelos para os demais. E nós temos vigiado verdadeiramente em sermos servos do Senhor, em ajudarmos uns aos outros? Ainda aqui, o Senhor está nos indicando que devemos de ter dar em quantidade certa, no tempo certo, o alimento. E aqui é a palavra de Deus, são os sacramentos, é tudo o que Deus oferece. Porque a sabedoria vem da obediência ao patrão e não a nós. E nós temos sido, então, obedientes ao Senhor, realizando tudo aquilo que Ele nos pede, que Ele nos diz, e alimentando os demais, dando o alimento na hora certa. Estamos agindo deste modo como o Senhor nos pede e continua. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens, bens espirituais, não somente os materiais. Segue o Senhor. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez as coisas que merecem castigo será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. O que o Senhor quer dizer aqui? Que pode ocorrer que nós, enquanto servos, ao invés de sermos servos, queiramos ser mestres. Infelizmente, estamos cheios de pessoas assim e corremos todos o risco. Podem chegar ao fim da vida e ser cortado ao meio. Jesus os considera aqui como pessoas falidas, porque não souberam ouvir o Senhor e tampouco fazer aquilo que o Senhor lhes instruíra. Não souberam ser servos. Mas os que souberam ser servos, o que o Senhor vai fazer? Ele mesmo servirá. Ele mesmo os alimentará. O que é a Eucaristia como contemplação do que Deus faz pelo homem? Quanto Deus fez e faz por cada um de nós. E aos maus, o que o Senhor fará? Serão chicoteados.
mostram como é desprezível o comportamento destes guias da comunidade, porque conheciam melhor do que os outros a vontade de Deus, a vontade do Senhor, e ainda assim foram infiéis. E aqui corremos o risco, todos nós que conhecemos a palavra de Deus, e todos nós que conhecemos os sacramentos, todos nós que conhecemos a fé. Temos agido assim, irmão e irmã? Temos agido de modo incorreto? Do modo que nós achamos mais justo, ao invés de sermos fiéis à vontade do Senhor em nossas vidas? E quando o Senhor fala que a quem foi dado muito, muito será pedido, está também exigindo de cada um de nós, porque a nós foi dado tudo e nos será cobrado tudo. Foi dado o batismo, a filiação de filhos de Deus, o alimento da Eucaristia, a palavra de Deus, os sacramentos da igreja, tudo nos foi dado, tudo nos será exigido. Temos sido fiéis ou infiéis? Se somos infiéis, somos pessoas falidas na vida. Então, tenhamos em conta que o Senhor nos chama à vigilância espiritual, que é a capacidade de olhar para a história com a luz da fé, vivendo a realidade da esperança, o desejo de Deus, que é desejo de Deus, sabendo que Ele voltará. Fala para nós dos momentos difíceis que chegarão. E nos recorda que Ele chegará de repente. Por isso devemos de ser servos entre os servos e jamais agirmos com arrogância, nos achando os donos da verdade, ou das pastorais, ou disso ou daquilo, e ainda sendo cruéis com os demais. O Senhor nos mostra que a felicidade se encontra no seu reino e será plena quando Ele reinar plenamente em nossas vidas. O resto é dado por acréscimo. Por isso, não devemos de buscar a felicidade pela felicidade, mas sim, por Ele, todo o resto vem depois. Se eu quero ser feliz, eu tenho que buscar que o Senhor reine em nossas vidas. Cuidado, mais uma vez, em perdermos o foco e nos apegarmos às coisas materiais e não às espirituais, porque isso pode nos levar à nossa ruína, à falência de nossa vida. Por fim, duas coisas últimas para entrarmos na segunda leitura. Tenhamos em mente que o quanto, ao falar da Eucaristia anteriormente, o quanto Deus também vem e se põe a serviço da nossa felicidade, da felicidade do homem. E a Eucaristia é, como dizia antes, a contemplação do que Deus faz por nós, para que nós encontremos nele a felicidade. E, enfim, o Evangelho nos chama a atenção, como dizíamos, para o valor da fé e da esperança. Sem elas, não se vai a nenhum lugar. Por fim, a segunda leitura. Hoje começamos a leitura da carta aos Hebreus, de forma semi-contínua, nas próximas semanas a seguiremos, mas já estamos no capítulo 11, que nos diz: irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Vemos a explicação do que é a fé. Fé e esperança estão aqui. Possuir o que se espera. Fé, possuir o que se espera. Então, caminham juntas. E assim deve de ser a fé para nós. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu à ordem de partir para uma terra que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa. 25 anos esteve ali, em tendas, Abraão. E depois a confiança em Deus, mesmo quando tudo parecia que não ia acontecer. E por conta disso, ele alcançou, como um servo desperto na noite,
Ele, e depois vamos ver que também Sara, não confiaram somente em si, nas suas razões, nas suas convicções, mas confiaram no Senhor. O problema é que muitas vezes nós também queremos confiar nas nossas convicções. E mesmo não importando o tempo que demorou, 25 anos na Terra Prometida, depois Sara já estava bem idosa, idade de uma pessoa para morrer, nasce seu filho, aceita a promessa de Deus. E nós, quanto temos vivido também na fé? Foi pela fé que ele residiu, já lemos, pois esperava a cidade alicerçada que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável às estrelas do céu, inumerável como a areia das praias do mar. Por que um homem marcado pela morte? Porque 100 anos já era muito. Era a idade de Abraão estar morto. Mas é ali que Deus começou a gerar vida nova. Todos estes morreram na fé. Não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe e se declararam estrangeiros e imigrantes nesta terra. Vemos aqui que, pela fé, a fé foi luz para eles e deve de ser luz para nós. Uma garantia de algo extraordinário, que é a obra de Deus, e que eles mesmos não viram. Viram ao longe, mas não viveram a promessa de Deus na vida deles. Aquilo que fisicamente esperavam, podemos assim dizer, mas alcançaram aquilo que espiritualmente sim se realizava. Porque, recordemos, a terra aqui era somente uma espera, uma sombra da pátria celeste que os esperava. Os que falam assim, todos estes morreram na fé, não receberam a realização da promessa, como dizíamos. Mas puderam ver e saudar de longe e se declarar estrangeiros imigrantes na terra, nesta terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria, e se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isto Deus não se envergonha deles, ao ser chamado seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque. Ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito: é em Isaque que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho, o que é também um símbolo. Vemos então quanto a fé e a esperança devem de estar em ato em nossas vidas, na vigilância, nos ajudando a mover a nossa vida em autêntica caridade para com Deus, autêntico amor para com Ele, para agirmos segundo a sua santa vontade e assim alcançarmos a promessa definitiva que é habitarmos um dia na glória com Ele. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a vivermos cada vez mais na vigilância, na espera do Senhor, que pela verdadeira e autêntica fé confiamos naquilo que o Senhor quer realizar e espera para cada um de nós. E também nós saibamos esperar na sua graça, no seu poder, vivendo o amor autêntico a Ele, nesta caridade verdadeira, nos conformando a Cristo, para que, sendo a imagem de Cristo, possamos ser servos e um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado domingo a todos.